Olá, meu nome é Camila, eu sou pediatra pela Unicamp, sou residente de cardiologia pediátrica e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre hipertensão arterial sistêmica. Bom, lembrar que hipertensão, né, é uma comorbidade, uma patologia de prevalência muito importante aí na população mundial e na pediatria não é diferente. A gente tem tido um aumento dos casos de hipertensão na faixa etária pediátrica, principalmente por conta aí do aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a gente passe a fazer avaliações da pressão arterial em crianças de forma rotineira, para que a gente possa atuar nessas comorbidades, né, que são totalmente preveníveis, associadas aí a complicações da hipertensão arterial. Então, a gente vai começar a aferição da pressão arterial em crianças a partir dos 3 anos, pelo menos uma vez por ano. Em algumas situações de risco para a hipertensão, a gente vai medir em todas as consultas, como é o caso de pacientes com diagnóstico de obesidade, que utilizam medicações que aumentam a pressão arterial, por exemplo, corticoides, pacientes que têm doença renal ou diabetes mellitus e aqueles pacientes com obstrução do arco aórtico, né, coarctação de aorta, por exemplo. A gente vai iniciar antes dos 3 anos de idade naqueles pacientes que têm antecedentes neonatais importantes, então nasceram com menos de 32 semanas de idade gestacional, um peso de nascimento menor que 1,5 kg, aqueles pacientes que foram submetidos a cateterismo umbilical no período neonatal, né, a presença desse catéter gera uma lesão vascular que aumenta, né, que é um fator de risco para hipertensão renovascular, e pacientes que estiveram internados em UTI neonatal. Vamos realizar essas aferições antes dos 3 anos em pacientes que são cardiopatas, que têm alguma cardiopatia congênita, pacientes com doenças renais, tá? Então, lembrar da infecção do trato urinário de repetição, pacientes em investigação de hematúria, de proteinúria, que têm diagnóstico de doença renal crônica, alguma malformação urológica, né? Válvula de uretra posterior, estenose da junção ureteropiélica, história familiar de doença renal crônica, ou patologias congênitas. Pacientes transplantados, né, seja órgãos sólidos ou de medula, e pacientes que têm alguma neoplasia, que utilizam alguma medicação ou que são portadores de alguma doença associada à hipertensão arterial, então, por exemplo, anemia falciforme, neurofibromatose, esclerose tuberosa, ok? E doenças que aumentam a pressão intracraniana. Então, um paciente que tem uma história aí de hipertensão intracraniana, a gente também deve acompanhar a pressão arterial. Bom, e como é que a gente vai aferir, então, a pressão arterial em crianças? A preferência é pelo membro superior direito, tá? Justamente porque as tabelas de referência foram construídas com base na medida do membro superior direito, criança deitada ou sentada, pelo método auscultatório. Como é que a gente vai escolher esse manguito adequado para essa criança? Então, a primeira coisa, você vai medir a distância do acrômio até o olecrano, ou seja, o comprimento do antebraço dessa criança, tá? Do braço, né? Do acrômio até o olecrano, como a gente vê aqui na imagem. E em seguida, você vai achar o ponto médio desta medida. Então, por exemplo, medir 20 do ombro ao cotovelo, o ponto médio é 10 centímetros. Nesse ponto médio, a gente vai medir a circunferência do braço, ok? E aí a gente vai utilizar essa medida da circunferência braquial para estimar o tamanho do nosso manguito, ok? A gente vai pegar o manguito e a gente vai se basear somente aqui na parte que infla, tá? Só nessa câmara de ar, não é todo o comprimento do manguito. E a largura desse manguito tem que ter pelo menos 40% da circunferência braquial e o comprimento 80 a 100% da circunferência braquial. Então, se eu encontrei 10 centímetros de circunferência braquial, a largura tem que ser pelo menos 4 e o comprimento de 8 a 10 centímetros. Beleza? Bom, e como é que eu vou dizer que um paciente tem ou não hipertensão arterial? Então, ele vem no nosso consultório, faço uma medida. Se essa medida está alterada, eu preciso fazer mais 2 medidas. Então, um total de 3 medidas e vou fazer uma média simples dessas 3 medidas. E essa medida eu vou aplicar numa tabela,
tá? E essa tabela precisa ser para o sexo, idade e altura dessa criança. E aí eu vou olhar os percentis. Se essa média de pressão está menor que o percentil 90, a gente tem um paciente que é normotenso. Entre o percentil 90 e 95, PA elevada. Maior ou igual ao percentil 95, a gente tem o diagnóstico de hipertensão estágio 1, e maior ou igual ao percentil 95 mais 12 milímetros de mercúrio, a gente chama de hipertensão estágio 2. Tá? E isso até 13 anos de idade. A partir de 13 anos, a gente vai considerar os valores absolutos, como a gente faz com adultos. Então, normotensos menor que 120/80, PA elevada sistólica de 120 a 129, com uma diastólica menor que 80. Estágio 1, 130/80 a 139/89. E estágio 2, maior ou igual a 140/90. Ok? Se você recebe um paciente, você tem um enunciado que traz um paciente que tem sintomas, ou a pressão dele está 30 milímetros de mercúrio ou mais acima do percentil 95, a gente vai considerar esse paciente em emergência. Você precisa encaminhar esse paciente para o setor de emergência para fazer uma avaliação e tomar conduta, ok? Bom, vamos ver uma questão para a gente ver como é que isso funciona. A gente tem um menino de 5 anos que vem numa consulta aí de puericultura e não tem nenhuma queixa, tá? O peso tá adequado, tá no percentil 50, a altura dele é 109 e a PA é 106/64, tá? Foi repetida essa medida e confirmada e o restante do exame físico tá tudo certo. Como que a gente classifica, então, a pressão desse paciente? Então, veja aqui, pessoal, que a gente tem a tabela, tá? O enunciado já trouxe para nós essa tabela de meninos, né? Como é o caso da questão, e aí você vai encontrar aqui a idade desse paciente. Então, ele tem 5 anos, você encontra na tabela 5 anos. Essa linha é referente à estatura da criança, ok? Até metade da tabela, pressão sistólica. A partir da metade da tabela, se refere à pressão diastólica. Aqui são os percentis de pressão, né? 50, o P90, P95 e o P95 mais 12. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu voltar aqui. Bom, a gente vai encontrar na linha a estatura do paciente, então ele tem 109, a coluna que mais se aproxima é esta, 109,1. E vou encontrar o percentil 90. Então, vou cruzar aqui, linha com coluna, pressão sistólica 105, a mesma coisa para diastólica. Acho a estatura, pego a linha do percentil 90, diastólica 65. Então, para ser uma pressão normal, tem que estar menor que 105/65, beleza? Qual que é a pressão do nosso paciente? 106/64. Então, 64 está abaixo de 65, ok. Mas 106 está acima aqui de 65, que é o valor que a gente encontrou para o percentil 90, certo? Então, aqui a gente tem um diagnóstico de pressão arterial elevada. É uma pressão que está entre o percentil 90 e o percentil 95, tá? E aqui, para lembrar você que a gente sempre vai considerar o pior. Por isso que a gente considerou a pressão sistólica para classificar, ok? A diastólica está adequada, mas a sistólica está elevada. Então, a nossa resposta, pressão arterial elevada. Bom, e em relação às causas de hipertensão? Bom, nós temos causas primárias, que é aquela hipertensão mais relacionada a sobrepeso, a obesidade e síndrome metabólica, e temos as causas secundárias a outras doenças. Em pediatria, até o momento, secundária ainda predomina, tá? Mas a gente tem mudado esse perfil aí ao longo dos anos e muito em breve as causas primárias serão mais importantes. Secundária, a gente tem geralmente uma criança com menos de 6 anos, com aumento mais pronunciado da pressão arterial diastólica. Então, fiquem atentos no enunciado. Uma criança com menos de 6 anos, predomínio de aumento da pressão diastólica. Por quê? A pressão diastólica ela é mais dependente de fatores vasculares, da resistência vascular periférica. E as doenças que cursam com hipertensão atuam mais né, nos vasos sanguíneos, por exemplo, hipertensão,
hipertireoidismo, né? Uma hipertensão renovascular, ok? Então é por isso que predomina aumento da pressão diastólica. Já a causa primária, a gente vai pensar em crianças a partir dos 6 anos de idade, né, que tem sobrepeso, que tem obesidade, ou que tem história familiar de hipertensão, principalmente aí de primeiro ou segundo grau, tá? Pais ou avós, ok? Então, secundária, lembrar, criança menor de 6 anos, aumento mais importante da pressão arterial diastólica. Falando um pouco agora das alterações sugestivas que vai levar você a pensar numa causa secundária no seu enunciado. Então, primeiro, coarctação de aorta. Vamos lembrar que a coarctação de aorta é quando a gente tem um estreitamento na nossa aorta, tá? O ponto mais comum de estreitamento, né, nessa doença congênita, é depois da emergência da subclávia esquerda. Então, se eu tenho um estreitamento que é depois da emergência dos vasos que irrigam os membros superiores, eu vou ter um hipofluxo, uma diminuição do fluxo nas extremidades inferiores, nos membros inferiores. E nos membros superiores, eu vou ter uma hipertensão. Então, na região antes da coarctação, eu tenho um aumento de pressão. E na região após a coarctação, eu tenho uma situação de diminuição desse fluxo por esse vaso, ok? Se eu tenho coarctação de aorta, se eu tenho hipertensão nos membros inferiores, eu vou desconfiar de coarctação se eu tenho uma diminuição de pulso em membros inferiores ou se eu tenho um gradiente de pressão entre membros superiores e membros inferiores, ou seja, eu meço membro superior e membro inferior. Membro superior está a 20 milímetros de mercúrio ou mais de pressão sistólica em relação ao membro inferior. Então, por exemplo, o membro superior está 120, membro inferior está 100, está 90. O gradiente é maior que 20, eu tenho que considerar a possibilidade de coarctação de aorta. Além disso, pensar no seu enunciado nesse diagnóstico quando você tem a presença de sopro cardíaco. Seja um sopro pelas cardiopatias congênitas associadas à coarctação, então posso ter uma valva aórtica bivalvular, por exemplo, seja pelo sopro por turbulionamento do fluxo ali na região da coarctação. E aí o sopro mais característico é um sopro sistólico, que acontece ali, que você consegue auscultar entre as escápulas, tá? No dorso do paciente, ok? Você também precisa ficar atento numa situação um pouco menos comum, que é uma coarctação de aorta que acontece antes da saída da subclave esquerda. Nesse caso, pessoal, que é menos comum, você vai ter uma diferença de pulso e de pressão entre os dois membros superiores, tá? Justamente porque a subclave direita vai estar antes da coarctação e a subclave esquerda depois da coarctação. Beleza? Então, gradiente de pulso ou de pressão, seja entre membros superiores e membros inferiores, seja entre os dois membros superiores, precisa pensar em coarctação de aorta, certo? Distúrbios do sono. Então, se você tem no seu enunciado uma criança que ronca, respira de uma forma ruidosa durante o sono, tem hipertrofia adenoamidaliana, ou tem sintomas diurnos, seja sonolência diurna, seja alterações comportamentais, tem que pensar em distúrbio do sono, que é uma doença aí relacionada à hipertensão arterial. Doença renal crônica, a gente vai pensar numa criança que tem atraso de crescimento, lembrar de síndromes genéticas, então síndrome de Turner, síndrome de Williams, a gente vai ter sinais dismórficos, característicos no nosso exame físico, na nossa história, por exemplo, um pescoço alado, baixa estatura, né, prega epicântica, uma ponte nasal achatada, tá? Então fiquem atentos a isso também. E estenose de artéria renal, a gente pode ter no exame físico a presença do sopro abdominal. Esse sopro é gerado pelo turbilhonamento do fluxo por uma área estenosada, beleza? Bom, quais são as causas mais importantes, então, por faixas etárias? Nos recém-nascidos, a gente vai pensar em causas congênitas, estenose da artéria renal, coarctação de aorta, malformações congênitas renais, mas lembrar também da displasia broncopulmonar, que depois da hipertensão renovascular, aquela que a gente comentou, relacionada àquela lesão vascular por catéter umbilical, a displasia broncopulmonar é a segunda causa mais frequente em recém-nascidos. Então, lembrar da displasia broncopulmonar.
Em lactentes e crianças até 6 anos, também doenças do parênquima, coarctação da aorta, estenose de artéria renal, e a partir dos 6 anos, como a gente conversou, em adolescentes, a gente começa a pensar em hipertensão primária, principalmente se é um paciente sobrepeso, obesidade, história familiar positiva. Beleza? Bom, e a investigação, os exames complementares que a gente vai solicitar. Para todos os pacientes com hipertensão, no momento que a gente já vai ver no nosso fluxograma, a gente vai pedir uma avaliação dos rins, tá? Então, urina 1, urocultura, ureia, creatinina e eletrólitos. A gente vai fazer uma avaliação de perfil lipídico, ácido úrico e hemograma. O ultrassom a gente vai reservar para pacientes jovens, então com menos de 6 anos, ou se a gente tem alguma alteração nessa triagem inicial, urina 1, urocultura ou função renal alteradas, ok? Pacientes obesos, a gente vai fazer uma triagem também para síndrome metabólica. Então, a gente vai pedir hemoglobina glicada, transaminases hepáticas, né, pensando na doença gordurosa do fígado, e o perfil lipídico a gente vai coletar em jejum, para ter uma avaliação mais acurada de triglicerídeos. Conforme a nossa suspeita clínica, então, se a gente está pensando numa hipertensão secundária, a gente direciona outros exames. Então, TSH, se eu estou pensando em hipertiroidismo, screening para drogas, polissonografia, se eu estou pensando numa apneia obstrutiva do sono, ultrassom de artérias renais, se eu estou pensando numa estenose de artérias renais, se eu tenho um sopro abdominal, e o ecocardiograma com Doppler, se eu estou pensando numa coarctação de aorta, por exemplo. O mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, aquele exame que o paciente fica com o aparelho de pressão por 24 horas, idealmente a gente deveria solicitar para todos os pacientes, tá? Para confirmar o nosso diagnóstico, para afastar que seja uma hipertensão do avental branco ou uma hipertensão mascarada, ok? Mas não temos esse exame disponível para todos os pacientes, então a gente vai priorizar condições de alto risco. Então, hipertensão estágio 2, pacientes com comorbidades importantes, né, doença renal crônica, diabetes mellitus, paciente que tem coarctação de aorta corrigida, ok? Então, esses são os exames que a gente já vai entender quando, em que momento solicitar. E exames para avaliar lesões de órgãos-alvo pela hipertensão. Em crianças, pessoal, o único exame que a gente tem consenso na literatura é o ecocardiograma com Doppler, tá? Que é para avaliar, né, a hipertrofia de ventrículo esquerdo como uma consequência dessa hipertensão e avaliar também a fração de ejeção desse ventrículo esquerdo. É o único exame que tem consenso, a gente vai solicitar antes de começar um tratamento farmacológico, né, se houver indicação. Microalbuminúria, então avaliar se já tem ali um dano renal, proteinúria nesse paciente. A gente só solicita em pediatria se tem alteração da função renal e fundoscopia, a gente vai pensar aí quando a gente está suspeitando de encefalopatia hipertensiva ou hipertensão maligna, tá? Então, hipertensão maligna é quando a gente tem um aumento abrupto da hipertensão, da pressão arterial desse paciente, né? Levando à deterioração de órgãos-alvos, tá? Hemorragia retiniana, exudato, papiledema no fundo de olho, a gente pode ter insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, ok? Então, o único exame com consenso é ecocardiograma. E o tratamento, então, da nossa hipertensão? Para todos os pacientes, o tratamento se inicia com mudança no estilo de vida, exercício físico e dieta DASH. A dieta DASH ela é baseada em você estimular o consumo de frutas, legumes, verduras, grãos, tá? Peixes, aves e castanhas. Já os alimentos que devem ser evitados são sódio, gorduras, carne vermelha e açúcar. Então, essa é a base da dieta DASH. Quando é que a gente vai indicar o tratamento medicamentoso? Então, primeiro ponto, se houve falha de resposta ao tratamento não medicamentoso, paciente que não corrige ou não adere ao tratamento não medicamentoso, hipertensão com sintomas, hipertrofia de ventrículo esquerdo naquele ecocardiograma que a gente solicitou, uma hipertensão estágio 2 que não tem fator modificável identificado e pacientes com doença renal crônica ou diabetes mellitus, tá? Aqui por quê? A somatória de doença renal crônica com hipertensão ou diabetes com hipertensão já aumenta em muito o risco cardiovascular desse paciente, a chance dele ter
lesões de órgão-alvo. Então, aqui a gente vai ser mais rigoroso, indicar o tratamento medicamentoso de forma mais precoce. Bom, quais são as medicações, então? Via de regra, de forma geral, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou os BRA, né, então lembrar do captopril, do losartana, vão estar bem indicados para a grande maioria dos casos, mas também são medicações de primeira escolha os bloqueadores de canal de cálcio e os tiazídicos, tá? A hidroclorotiazida aí é o mais conhecido. De segunda linha é beta-bloqueador, alfa-agonista, a espironolactona e a hidralazina. Tá? Para crianças, o nosso princípio geral é a gente aumentar a dose o quanto for necessário, né? E o quanto o nosso paciente tolerar, para só depois considerar associar uma segunda medicação, ok? Para pacientes com obesidade, o IECA ou o BRA estão muito bem indicados, tá? Doença renal crônica, essas medicações também estão muito bem indicadas, porque tem uma atuação aí nefroprotetora e de reduzir a proteinúria. E na doença renovascular também podemos utilizar, mas pode ser utilizado o bloqueador de canal de cálcio e vasodilatadores, tá? Duas observações. Então, no caso de coarctação de aorta, alguns estudos trazem que o beta-bloqueador teria uma ação adicional, né? Além de controlar a hipertensão arterial, teria uma ação de reduzir o estresse na parede desse vaso, né? Da aorta. Então, ele reduziria a chance da aorta dilatar na região pós-coarctação, né? Gerando aneurismas, por exemplo. Então, o beta-bloqueador tem essa ação aí de reduzir o estresse na parede, então ele é bem indicado nos casos de coarctação de aorta. Só tem que tomar cuidado que se o paciente tiver uma insuficiência aórtica moderada a importante, né, uma insuficiência na válvula, o beta-bloqueador pode piorar essa insuficiência, ok? Então, ficar atento a isso aí. E no caso de doença renovascular, né, por estenose, uma hipertensão por estenose de artérias renais bilateral, a gente evita o IECA, tá? Por quê? Na estenose de artérias renais bilateral, a gente já tem uma situação de hipofluxo renal, tá chegando menos sangue nesses rins. Se você utilizar uma medicação que vasodilata a arteríola eferente, você vai reduzir a pressão intraglomerular. Com isso, você reduz a taxa de filtração glomerular, podendo levar a uma piora aguda ou mesmo subaguda da função renal desse paciente. Então, fica atento, muito atento ao IECA, quando a nossa questão estiver sugerindo uma estenose de artérias renais bilateral, tá? Quando a gente começa o nosso tratamento, qual que é o nosso alvo? É normalizar essa pressão. Então, ela ficar menor que o percentil 90 ou menor que 130/80 nos pacientes aí a partir de 13 anos. Se o paciente tem doença renal crônica, a gente vai ser um pouco mais exigente, a gente vai querer uma pressão no percentil 50 para esse paciente, justamente porque a hipertensão está associada a uma taxa de progressão mais rápida da deterioração, né, da função renal desses pacientes. Mais uma questão, então, vamos lá. Temos uma menina de 9 anos, consulta ambulatorial de rotina, não tem nenhuma queixa, tá? E na última consulta, que aconteceu há 6 meses, pressão arterial elevada, então entre o percentil 90 e 95. Foi orientado dieta e atividade física, um retorno em 6 meses. Essa foi uma conduta correta? É assim mesmo que a gente programa os retornos? É o que a gente vai conversar agora. Então, se eu tenho uma pressão arterial elevada, e aqui fiquem muito atentos que essa é a classificação que mais cai nas provas, na primeira consulta, mudança do estilo de vida, exercício físico, dieta DASH, e um retorno em 6 meses. Segunda consulta, depois de 6 meses, meço a pressão arterial novamente, faço as médias, como a gente viu, né, das 3 medidas. Se esse paciente ainda tem a PA elevada, eu vou medir a PA nos membros superiores, nos 2 membros, e no membro inferior. Para quê? Para eu saber se tem gradiente, se tem coarctação de aorta. E esse paciente retorna em 6 meses. Nessa terceira consulta, meço novamente, reclassifico. Mantém PA elevada? Agora eu vou investigar. Vou solicitar o mapa, todos aqueles exames que a gente viu
que a gente solicita de rotina, né? Vou acrescentar mais algum exame, se eu estou pensando em coarctação de aorta, se eu estou pensando em estenose bilateral de artérias renais, e vou considerar encaminhar esse paciente para o especialista, né? Para o nefro ou para o cardiopediatra, beleza? Então, voltando à nossa questão. Na primeira consulta, pressão arterial elevada retornou em 6 meses. Em 6 meses, essa criança aderiu à mudança de estilo de vida, perdeu 1 quilo e agora ela está com uma pressão de 104/70. A estatura é 1,31 m. Então, eu venho aqui na linha de estatura, né? E acho aqui 1,31 m. E vou lá no meu percentil 90. Qual que é o percentil 90 para essa estatura? 109. E a pressão diastólica? 72. Então, para ser uma PA adequada, tem que estar menor que 109/72, que é o caso da nossa paciente. 104/70 é uma pressão adequada. Logo, pessoal, eu não preciso progredir no meu fluxograma. Lembrem-se que a gente só continua aquele fluxograma se o paciente mantém a pressão arterial elevada. Então, agora, essa paciente resolveu essa hipertensão, tá? E a gente vai manter mudanças no estilo de vida, né? Dieta, atividade física, e vai aferir a pressão arterial novamente só daqui a 1 ano, né? Todos os pacientes precisam aferir pelo menos uma vez ao ano a partir dos 3 anos, beleza? Então a gente só continua no nosso fluxograma se mantém PA elevada, ok? Mais uma questão, Renato tem 6 anos, ele é rígido, ele vem na UBS para uma avaliação geral, no exame físico, peso de 20 quilos, altura de 119. A pressão arterial ferida por 3 vezes foi de 105/70 e nessa ocasião correspondia à faixa de percentil de PA entre P90 e P95. Então também uma pressão arterial elevada. No retorno, 6 meses depois, então ótimo, primeira consulta, mudança de estilo de vida, retorno em 6 meses. Foi notado que o Renato não aderiu às mudanças comportamentais e de dieta. Então, provavelmente manteve aí uma pressão arterial elevada, já que ele não aderiu às mudanças de estilo de vida. Qual que vai ser a nossa conduta agora? O que a gente faz na segunda consulta? A gente afere a PA nos 2 membros superiores, braço direito e braço esquerdo, e a gente afere em uma perna para investigar se tem, né, gradiente de pressão sistólica, para a gente pensar em coarctação de aorta, ok? Alternativa A, introduzir medicação antihipertensiva, a gente só vai introduzir em situações específicas. Paciente com estágio 2 sem fatores de risco modificável, um paciente que tem doença renal crônica ou diabetes, que tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, ok? No caso da pressão arterial elevada, a gente pode reforçar essas mudanças de estilo de vida e, na segunda consulta, investigar a coarctação de aorta através do nosso exame físico. Mais uma questão, a gente tem um paciente de 12 anos, 6 meses, foi encaminhada à nefrologia para avaliar a proteinúria. Tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 há 2 anos, está usando insulina, e no exame físico, peso de 60 e tem 1,55 m de altura. O IMC dele é 24,9, está entre +1 e +2, então é um paciente que tem o diagnóstico de sobrepeso. A pressão arterial é 122/82. Então, aqui no final do enunciado, ele traz para nós, né, ao invés de trazer a tabela, ele já trouxe para nós quais são as medidas de acordo com cada percentil para esse paciente. Então, P90 é 118/75 e o P95 é 122/78. Então, nessa primeira consulta, ele tem 122, então está em cima, assim, tá em cima, né? Exatamente em cima do percentil 95, e ele tem uma diastólica de 82, então maior que 78, a gente tem uma pressão arterial, né, uma hipertensão arterial, estágio 1, ok? Retornou depois de 15 dias para reavaliação. Será que é isso mesmo que a gente faz no estágio 1? É o que a gente vai ver agora. Então, na primeira consulta, mudança de estilo de vida, retorno agora mais precoce, em 1 a 2 semanas, certo? Segunda consulta, meço novamente, mantém PA estágio 1, eu vou medir PA em membros superiores e membro inferior e vou dar um retorno para esse paciente em 3 meses. Terceira consulta, mantém hipertensão estágio 1,
mapa, investigação, né, os exames complementares, iniciar a medicação, então terceira consulta, inicio medicação para esse paciente e considero encaminhar ele para o especialista. Depois que eu comecei medicação, eu vou ver esse paciente a cada 4 a 6 semanas, até que a pressão fique controlada, fique abaixo do percentil 90. Controlei a pressão, o paciente pode retornar de 3 em 3 meses, certo? Então, voltando à nossa questão, a gente tinha aí um paciente que ele tinha, então, uma hipertensão estágio 1, né, na primeira consulta, e aí volta depois de 15 dias para reavaliar, certo? Certo, retorno em 1 a 2 semanas, beleza. Medi a pressão dele, 118 por 78, então esse 78 ainda está acima do percentil 95, então ainda tem uma hipertensão estágio 1. Certo? Retorna numa terceira consulta depois de 10 dias, ganhou 500 gramas de peso, a altura permaneceu a mesma. PA 120 por 80, então esse 80 continua maior que o percentil 95. Então esse paciente continua em hipertensão estágio 1. Trouxe um resultado de relação albumina-creatinina em amostra de urina isolada de 29. A gente considera alterado a partir de 30, então já está ali quase que alterado, certo? Qual que é a sua conduta frente a esse paciente que não aderiu às mudanças de estilo de vida ou aderiu e não foi suficiente, provavelmente não aderiu, né? Ganhou 500 gramas e tem diabetes mellitus e tem proteinúria, né? É um paciente que tem uma doença renal. O que a gente vai fazer nesse momento? Começar o tratamento medicamentoso. Aqui a gente tem 3 indicações. A gente tem doença renal, a gente tem diabetes mellitus e a gente tem falha nas mudanças de estilo de vida. Beleza? Alternativa A, iniciar dieta e atividade física, e isso é primeira consulta, tá? Nessa consulta a gente pode reforçar essas mudanças, tá? Mas já precisa prescrever o tratamento medicamentoso. Alternativa C, albuminúria tá limítrofe, então a gente pode não iniciar o tratamento? Não, só pela presença de diabetes, pela presença da doença renal, já está indicado o tratamento dessa hipertensão com medicação. E D, solicitar um ecocardiograma, avaliar o resultado, definir se tem lesão em órgão-alvo para iniciar o tratamento, como a gente viu, não precisa esperar, tá? Vamos solicitar, porque é o único exame que a gente tem consenso, a gente quer avaliar a fração de ejeção, se tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, mas não precisa esperar o exame para indicar a medicação. E estágio 2, pessoal? O estágio 2 já é menos comum de cair nas provas, mas a gente precisa saber e é parecido, tá? Com o estágio 1. Então, na primeira consulta, além de orientar a mudança de estilo de vida, a gente já vai medir a PA em membros superiores e membro inferior e o retorno é em 1 semana. Segunda consulta, tudo. Exames, medicação, especialista, né, um retorno, uma consulta com especialista em 1 semana. Iniciei medicação, vou ver o paciente a cada 4 a 6 semanas até controlar a pressão. Controlou, volta de 3 em 3 meses, ok? Agora uma questão de 2024 para a gente entender qual vai ser a nossa conduta no pronto-socorro, né? A gente já falou aqui da nossa conduta ambulatorial, agora pronto-socorro. Uma adolescente de 14 anos tem um IMC de 34, né? Chega no pronto-socorro com tontura, dor de cabeça e sensação de aperto no peito. Ao exame, o paciente se queixa muito de dor de cabeça, né? E tem uma hipertensão de 180 por 110. Qual vai ser a nossa conduta nesse paciente? Hipertenso com sintomas. A gente vai dar o captopril via oral, a gente vai dar o nitroprussiato endovenoso. Qual vai ser a taxa de redução dessa pressão arterial? Então, para isso, a gente precisa diferenciar uma urgência hipertensiva de uma emergência hipertensiva. Então, urgência hipertensiva é quando a gente tem um aumento agudo da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo. O paciente não tem sintomas que façam a gente pensar em lesão de algum órgão-alvo. Nesse caso, a gente vai fazer um tratamento por via oral. Você pode dar clonidina, pode dar hidralazina. Agora, emergência hipertensiva é aquela situação que a gente tem lesão de órgão-alvo. Por exemplo, encefalopatia hipertensiva, uma lesão renal aguda, um paciente em insuficiência cardíaca, né, que tem congestão sistêmica ou congestão pulmonar ou baixo débito sistêmico.
a gente vai conduzir como emergência. Nesse caso, o tratamento deve ser endovenoso, tá? As opções são o esmolol, o nitroprussiato de sódio ou a hidralazina. E aqui a gente tem que fazer uma redução lenta da pressão arterial. Então, a gente vai reduzir em 25% num período de 8 horas, não mais que isso. Porque reduzir de forma muito abrupta essa pressão arterial aumenta o risco de lesões isquêmicas, isquemia tecidual, ok? Então, é por isso que a gente reduz essa pressão bem lentamente. Bom, vamos voltar aqui à nossa questão. Temos então um adolescente, ele tem uma hipertensão, né, 180% e 10, com sintomas. Ele tem tontura, dor de cabeça, ele está agitado, tem uma sensação de opressão no peito. Então, a gente tem aqui um caso de emergência hipertensiva. Emergência hipertensiva, tratamento endovenoso. Então, só pode ser alternativa A ou alternativa C. A alternativa A traz uma diminuição de PA em até 25% nas primeiras 8 horas de tratamento, que é o correto. A alternativa C está errada porque traz para reduzir 25% em 1 hora. Como a gente viu, isso não é recomendado. E as demais alternativas trazem aí o captopril sublingual, né, que não deve ser utilizado na emergência hipertensiva, beleza? Pessoal, essa foi então a nossa revisão, a nossa aula de hipertensão arterial, tá? Deixem suas dúvidas aí nos comentários e até a próxima aula.